Gilson Magalhães, eu sou presidente e CEO da Red Hat Brasil. A Red Hat é uma empresa multinacional que tem sede nos Estados Unidos, está aqui há mais de 15 anos, e minha carreira na Red Hat está completando 8 anos. Eu já tive experiência em lidar com o governo, já fui funcionário público há muito tempo atrás. Depois eu trabalhei na Oracle, Dell e sempre na indústria de TI. Tenho uma esposa, 2 filhos, sou casado há 35 anos com a mesma esposa. Eu acho que isso é um item importante no meu currículo. Quando você circula o papel moeda, você está circulando um título que foi emitido pelo Banco Central, que perde o controle a partir do momento que ele circula. Se você usa o Pix, você também, obviamente, respeitando as leis de proteção, você dá ao banco informações de consumo, de hábito de consumo, local onde essa coisa acontece, o que pode ser, de forma regulada, usado para você também determinar novos negócios, praças mais aquecidas para determinado tipo de demanda e por aí fora. Informação vira ouro. Então, às vezes as pessoas não têm ideia do que o dado que ela está disponibilizando na rede pode fazer contra ela. Tá? Pode até ser usado de uma forma bem positiva para endereçar uma necessidade que você tenha de forma bem interessante, mas ele pode ser usado de forma nociva. Então, a população precisa ser educada. Não basta haver uma lei. A lei de proteção de dados do Brasil é moderna, é inteligente, e ela, de fato, se aplicada, protege. Mas ela precisa ser fiscalizada. Como qualquer lei, precisa haver uma fiscalização. A nação precisa avançar em múltiplas direções na questão da regulamentação. O dado é uma questão, mas existem outras em tecnologia da informação que precisam também ser contempladas. De fato, o risco existe, a gente precisa ter atenção a isso, ter atenção às fotos que coloca, entender que as fotos elas podem eventualmente ser usadas para você determinar comportamento, onde você gosta de viajar, que tipo você usa, que tipo de penteado você faz, não seria o meu caso, mas também caberia avaliar para você tomar decisões e fazer campanhas e até mesmo instalar empresas em determinadas regiões a partir do tipo de consumo daquele grupo populacional. Também somos rastreados, e isso precisa de regulamentação, está acontecendo, quando nos movemos. O GPS do nosso telefone deixa claro exatamente a nossa movimentação. Durante a pandemia, isso foi usado para saber quantas pessoas estavam ficando em casa, quantas estavam saindo. Foi usado através das telco. Elas conseguem ver isso, mas em parceria com o governo para o bem da população. Mas imagina informações dessa natureza que mapeiam exatamente onde você faz o seu roteiro diário, como pode ser usado pelo comércio até, eventualmente, por alguém que queira causar algum dolo. Agora, regulamentações para a frente, elas são cada vez mais necessárias em TI. O mundo está vivendo um momento extraordinário de uso de tecnologia, mas arriscado. Ele é muito bom e é sem volta. TI, durante muitos anos, foi só uma área que operava dentro das empresas e permitia um certo entretenimento para as pessoas ou comunicação. Agora, ferramenta de produtividade também, quando se usava um processador de texto ou planilha. Agora está em toda parte e crescente. O uso de inteligência artificial, se os países não tomarem a dianteira, eles, de fato, tendem a ficar reféns daqueles que estão mais avançados em função da capacidade desses sistemas de identificar tendências. Então, nós precisamos entrar nessa guerra. Só que isso precisa ser regulado, porque a população também não pode ficar à mercê de qualquer uso de tecnologia, porque tem várias formas de você usar TI para o mal. A questão do banco, só para complementar, o dono da conta vai ter que autorizar formalmente a qualquer empresa que queira te prestar um serviço para usar o seu dado. Agora, olha que interessante se você fizer direito. Digamos que eu tenha conta em um banco, tenho uma financeira, tenho vários cartões de crédito, eu autorizo uma empresa, em geral a gente chama de fintech, uma nova empresa de tecnologia,
usar meus dados. Ele pode fazer um perfil do meu uso e dizer o seguinte: Gilson, você está gastando demais energia elétrica, porque comparativamente à sua faixa etária, você, claro das contas, você está 30% acima. Vê esse item aí, trabalha nele, porque esse deve estar escapando energia ou você está usando alguma coisa demais. Então, eu vou poder ganhar esse tipo de informação, que eu não tenho hoje, de consumo, de tendência e por aí fora, e crédito, por exemplo. É melhor você pedir um crédito nesse banco do que pagar o juro do cartão de crédito. Então, quer que eu faça a transação? Aí o software já faz a transação. Olha que extraordinário. Tudo isso é possível com o Open Banking, mas você tem que liberar o dado para aquela empresa usar. Então, é importante, sempre que alguma pessoa for entrar no site, ler o acordo e saber exatamente o que você está cedendo àquela empresa, porque o dado é o tesouro do futuro, e as pessoas não entendem como é precioso. É extremamente precioso, é mais que o petróleo jamais foi. O Banco Central resolveu entrar nesse negócio de meios de pagamento e se tornar uma alternativa para o cidadão brasileiro, fazendo uma coisa de baixíssimo custo. Então, ele montou uma infraestrutura com computadores que recebe a fila dos pedidos e coloca isso em ordem para que não haja problema de uma pessoa estar sacando alguma coisa nesse momento, a outra ao mesmo tempo sacando, e você saca 2 vezes ou deposita 2 vezes. Então, ele enfileira. O nosso software, inicialmente, além de, obviamente, armazenar, garantir a segurança, conferir, ele enfileira tudo e garante que cada transação vai ser feita à medida da sua chegada. Então, se chega uma transação, ela entra na fila e, obviamente, a que vem na sequência, se ela fizer menção ao seu saldo, ele já foi abatido com a transação anterior. Então, a gente tem controle disso. O processo é extremamente rápido, é incrivelmente seguro. E a gente consegue fazer a comunicação com os bancos de imediato. Então, o débito é feito instantaneamente. Isso para o Brasil, Beth, é de fato um avanço inacreditável, um avanço impressionante. As pessoas estão começando a se acostumar com isso, mas o potencial dessa tecnologia é extraordinário. Então, eu cito alguns exemplos. Em breve, nós vamos para a praia e o vendedor de coco vai ter só um QR Code. Você aponta o seu celular para ele, dá um sim, e o dinheiro é transferido imediatamente para a conta dele, você não tem que levar dinheiro para a praia. Um exemplo simples. Na China, tem um fato curioso também do uso de uma tecnologia da mesma natureza, que o mendigo usa um QR Code e você dá a esmola para ele a partir de um apontamento simples da sua câmera para aquele QR Code. O potencial é absolutamente impressionante. E vai, obviamente, afetar as empresas que dominam hoje o mercado de meio de pagamento, porque isso é uma transformação gigantesca promovida pelo Banco Central. Palmas para o nosso Banco Central que tomou essa decisão e fez de forma brilhante. Ela é inspirada em outras tecnologias e ela faz parte de um debate da própria indústria financeira chamada Open Banking. Esse é como se fosse um guarda-chuva conceitual de tecnologias dentro desse mesmo conceito, e uma delas é o pagamento instantâneo. O pagamento instantâneo ele é previsto como uma alternativa para simplificar o acesso do cidadão ao mercado financeiro, às facilidades que se obtém quando você tem acesso a uma conta bancária ou tem acesso ao sistema como um todo. E isso, para um país como o nosso, é sensacional, porque é um índice de não bancarizados muito elevado ainda no Brasil. E isso, de alguma forma, ajuda, porque as taxas são muito baixas, a estimular que a população use também o sistema financeiro e se beneficie dele, porque em determinado momento ele vai ter um microcrédito, ele tendo uma história de crédito, de usar o sistema e pagar, ele vai ganhando, de certa forma, uma notoriedade como um bom pagador, e isso vai estimulando aos bancos a darem mais créditos, ajuda a economia como um todo e ao mercado financeiro atingir um contingente de pessoas que ainda não está tocado, ainda não foi tocado. Agora, olha que coisa interessante que aconteceu no ano passado. O nível de banquerização do Brasil é elevado, está em torno de 40%, de desbanquerizado, ou seja, pessoas que não têm acesso a banco, 40%. É muita coisa. Para uma nação que pretende avançar, eu diria que é um contingente elevado demais. Só que
Da mesma forma que nós nos acostumamos com isso aqui, a videoconferência, uma forma nova de interagir com a nossa empresa, garantindo produtividade, coisa que a gente tinha dúvida se iria ter, de fato, produtividade. Nós fomos empurrados pela pandemia para experimentar isso. Tá? Eu era uma pessoa que evitava usar home office, porque eu gosto mesmo de ir para o trabalho, de acordar cedo, botar uma roupa e trabalhar. E tinha um pouco de receio com home office, eu confesso. Eu, de fato, fui um dos que fui empurrado e aprendi que é possível produzir. E essa experiência, ela transformou a gente, transformou, inclusive, o trabalho atual, que já tem gente podendo ir, mas está preferindo fazer em casa. A tendência do futuro que é híbrida, é uma tendência importante, e a coisa se tornou talvez sem volta, com impactos em múltiplas indústrias. A gente vai ver em transporte, imóveis, há uma corrida aqui por casas de média distância em São Paulo, então isso tudo muda o mercado imobiliário, uma tecnologia que foi adotada e se percebeu o valor. Aconteceu o mesmo fenômeno na banqueirização. O Corona Voucher fez com que um contingente enorme de pessoas precisasse, de alguma forma, instalar um aplicativo ou mesmo se inscrever numa agência para ter acesso ao Corona Voucher. A banqueirização do Brasil foi extraordinária. Números mais ou menos apontam 23 a 25 milhões de pessoas novas passaram a ter acesso a uma conta. E isso, o protagonista foi a Caixa, que entregou essa conta e fez um grande serviço à população brasileira. Então, nós avançamos em um ano, coisa que não avançávamos nos últimos 15 anos, na direção de conseguir trazer esse contingente para dentro de casa. Então, Beth, eu diria, se eu tivesse respondendo isso em 2019, eu falaria um prazo bem dilatado. Como estou falando agora, estou muito otimista que a gente está encurtando esse tempo, e em breve a gente vai ter, de fato, aquilo que eu falei, o uso ostensivo, amplo, dessa tecnologia que, de fato, é muito melhor do que carregar dinheiro. A gente sabe que tem problema de segurança, problema de danificar o papel moeda, a estocagem, onde se guarda isso, como se faz com que o papel moeda saia de um lugar que é o transporte, até um caixa automático. As explosões de caixa automático também, que sempre foram um problema grave de segurança, isso tudo pode ser atenuado com o uso mais amplo dessa tecnologia. É um grande avanço. Quando você instala o Pix dentro do seu celular, você, na verdade, está conectando a um agente financeiro, ao seu banco. Não existe uma conexão direta com o Banco Central. Você está conectando com o agente financeiro. Esta operação do agente financeiro, que precisa garantir que a transação foi feita, ela está em processo de amadurecimento. No Banco Central, o sistema é absolutamente seguro, ou seja, chega a transação, você consegue fazer e garantir que não houve duplicidade. Agora, quando a mensagem volta e o momento como isso é entendido pelo agente daqui, pode haver algum tipo de problema técnico, discrepância, porque o modelo está em amadurecimento. Eu diria que, sob o ponto de vista do lado do Banco Central, o sistema foi feito, eu não vou dizer que ele é a prova de problemas, porque nada, de fato, é a prova de problema, mas começando pelo fato de ele usar open source, que é o que a gente vende, já garante que o software, por exemplo, que foi instalado, ele não tem backdoors, ou seja, não tem espionagem, não tem nenhum software malicioso, porque você consegue ler e saber exatamente como ele foi construído. E se existir algum código ali, é facílimo denunciar. E os bancos, o que estão fazendo? Estão aprendendo progressivamente, gerando novas versões, e aos poucos esses erros eles vão ser reduzidos. Há um certo controle com relação ao tamanho da transação que se pode fazer, e aí eu diria que até agora os erros que podem ter acontecido são de menor porte, podem ter acontecido, de fato eu imagino que sim, mas e são também associados à mistura de um computador da sua mão, que é um smartphone, um computador no seu agente financeiro e um computador no Banco Central. São três elos que tem que certificar que aquela transação foi feita. Isso, eventualmente,
que é um ou outro ajuste, está acontecendo progressivamente. De fato, ainda há uma desconfiança grande. Eu acho que é um processo gradual de estabelecer exatamente o avanço deste relacionamento com as novas tecnologias. Um comentário aqui em casa. Minha esposa, ela tem uma dinâmica com o uso de tecnologia, e meus filhos uma completamente diferente. Para você ter uma ideia, meus 2 filhos são milênios, 27 e 30 anos, 28 e 30 anos, eles não têm dinheiro na carteira há muito tempo. Eu não consigo, quando preciso, perguntar para eles: alguém tem R$ 50 aí para pagar uma água que foi ser entregue aqui em casa, alguma coisa assim? Eles nunca têm. Eles, inclusive, abandonaram a carteira que tem espaço para o dinheiro. E minha esposa não, minha esposa sempre tem dinheiro, sempre procura passar no caixa eletrônico e deixar algumas notas ali para eventualidade. É uma questão de ganhar confiança à medida que você vai aprendendo que aquilo de fato, a transação aconteceu, você conferiu e a coisa te deu a devida confiança. Mas mesmo assim tem também a visão de você estar acostumado com a coisa, então é preciso se reacostumar para utilizar. É um processo gradual. Uma vez mais, a nova geração, 15, 16 anos, eu acho que nem vai saber o que está impresso no papel moeda brasileiro, porque não vai fazer sentido para eles. O Brasil me preocupa, porque a tecnologia da informação já deixou clara que é a tecnologia que vai transformar o futuro e nós precisamos liderar ou estaremos condenados a sermos liderados. E nunca foi tão grande o fosso. Nos Estados Unidos eles chamam de digital divide, que traduzindo é o fosso digital. A diferença, por exemplo, vou usar um exemplo simples, 30 anos atrás, 40 anos atrás, entre um livro didático brasileiro e um livro didático americano, era talvez mais de viés e menos de conteúdo. A gente teria um garoto que estudava física, estudava a mesma física que um garoto americano. Não teria diferença nenhuma. Agora, a diferença entre um garoto que tem um livro didático na mão e outro que tem um laptop para obter informação é absurda, porque a informação está ali sendo consumida de imediato e absolutamente atualizada, enquanto que o outro tem uma única visão e ele não consegue explorar a magnitude do que tem à disposição. Então, esse fosso digital, ele é de grandes consequências, em especial na educação. Se a gente não tiver um programa para treinar as nossas crianças num novo currículo que inclua lógica, programação de computação, desde cedo, a gente tende a ter um grave problema. Por uma única razão. Essa palavra transformação digital, todo mundo usa, né? Transformação digital, todo mundo usa para tudo. Eu brinco que só faz tudo transformação digital, menos fazer crescer cabelo, que não resolveu o meu problema aí. Mas esse processo de transformação digital nada mais é do que as empresas entenderem que precisam se transformar em empresas de software, precisam criar algoritmos. Então, o software passa a ser mandatório no currículo e no aprendizado das crianças. E nós precisamos influenciar para que isso ocorra. Eu, particularmente, tento fazer isso, a empresa tenta fazer isso, a gente procura avançar um pouco, mas tem que ser um esforço muito mais amplo. Não é uma coisa simples de você dizer o seguinte: tira uma antena e põe outra. Você tem que fazer toda uma modificação, um arcabouço de novas tecnologias para suportar isso, porque, uma vez mais, a velocidade é estupenda. Então, quando tivermos essa velocidade, eu diria, a avenida para o carro autônomo estará pronta. A avenida para o IoT, que é a internet das coisas, para ter sensor em toda a parte, também vai estar pronta. E também para drones automáticos, que vão poder usar as antenas para tomar decisão e levar a nossa pizza quentinha através do ar. Isso vai acontecer. É difícil de acontecer? Não, é uma questão só de preparar essas pistas tecnológicas. E 5G tem muito a ver com isso, com essa nova tendência. Muito vem por aí. Agora, o Brasil até que está avançado. Eu diria que até o final do ano, a gente já vai ver coisas acontecendo. As decisões elas avançam e retrocedem aqui e ali, mas o Brasil está bem nesse sentido. As operadoras precisam fazer um grande investimento. Elas estão tomando as decisões de quais são os grandes jogadores, né, que vão poder fornecer essa tecnologia. Aí entra as questões de proteção, identificação de quem de fato faz isso com
a transparência tecnológica adequada, porque você imagina ter acesso a sensores no Brasil inteiro, passando por uma tecnologia. Se aquela tecnologia não for confiável, aquele dado ali vale até dar tudo de graça, se você puder ter aquele dado. Para a gente saber para onde as pessoas circulam, quando entram em loja, o que fazem, os carros para onde vão. Se alguém puder ter acesso a isso, de fato, vai ter o domínio sobre praticamente todas as indústrias. Então, precisa se regular. A parte da regulação ela é sofisticada. Mas nós vamos ter, o Brasil vai ter em breve, e vai ser um grande salto da tecnologia. Eu diria que estamos avançando adequadamente. Não existe nenhum país que já, de fato, deslanchou com 5G. Experimentos locais, ambientes, cidades, já acontece. Mas o ambiente cuja predominância do uso de internet seja 5G, ainda eu não tenho notícia. Então, estamos dando os passos e eu acho que a gente tem, inclusive, avaliado adequadamente as questões associadas com fornecedores, que precisa se ter cautela de fato. Há que se impor determinado tipo de comportamento que nessa tecnologia vai ser vital, porque ela veio para ficar, ela veio para transformar e ela vai tocar muita coisa e vai transformar nossos hábitos. Então, é preciso que isso tudo, de fato, seja bem feito. Qual